Presidente Silvio, os números apresentados pelo deputado Tarcísio do PSOL são ótimos, eles são, eu acredito, mas ele não tem um pensamento pragmático. É impunidade sim no Brasil. Eu lembro que quando foram instalados... É um pensamento muito pragmático. Você vai criar uma lei e o bandido vai parar de fazer crime. Incrível! Já pensou se tudo fosse assim aqui no Brasil? Tu cria uma lei, ó... Não vai mais se matar policial, vai pro presídio federal. Acabou. Aí não vai morrer mais nenhum policial. Bom, começando mais um vídeo. Dessa vez eu vou novamente lembrar você que se você tá vindo aqui esperando que eu vá elogiar o seu político, se você tem uma relação emocional muito forte com o seu político, com o seu partido, e você fica muito ofendido de pessoas criticarem seu político, seu partido, então talvez esse não seja o conteúdo para você. Já tem um aviso aqui antes. Estou reforçando esse aviso, porque depois eu não quero as pessoas aqui reclamando, me criticando, porque eu estou cobrando os políticos. Eles ganham 46 mil reais, eles trabalham 5 dias na semana, 3 dias na semana, né? Quem dera se fosse 5. Apesar de que eles fazem algumas coisas, mas parece que não são todos, né? Fora desse período. E eu tô cobrando, tá? Aqui é um canal de crítica institucional. Então eu tô aqui para cobrar e criticar, né? Mas com argumento, com fundamento. Sempre faltando as minhas críticas por questionamentos e reflexões. E sempre que possível amparado com reportagens e pesquisas. Então, nesse vídeo aqui, eu não estou me importando se o político é de direita ou esquerda. Eu estou aqui para ver a atuação do político e o que ele está falando para se embasar nos argumentos deles. Porque muitas vezes esses políticos eles falam coisas de uma maneira muito estranha e equivocada. De uma forma que eles levam o debate para uma questão rasa. E as questões importantes que deveriam estar sendo vistas, né, no sentido de debater pesquisas, dados, projetos, não é realizado. E para quem ganha 46 mil reais, eu acho que o que eles fazem é muito pouco. Então, se você está aqui para esperar ver vitória da direita, vitória da esquerda, né, que o político da direita lacra, o da esquerda também... Que o Lula cala a boca de todo mundo, o Flávio Bolsonaro cala a boca de todo mundo. Não é aqui, tá? Aqui eu vou criticar político, tá? A gente tá indo num buraco. Eu já falei isso no vídeo anterior. Se a gente continuar desse jeito, esse país vai pro buraco. Porque essa questão vazia de política, ela acaba se sobrepondo as questões importantes em relação ao povo brasileiro. Então, isso, ao meu ver, está servindo muito mais como uma distração, né, do que propriamente a política em si. Então, se você continuar aqui, continue ciente de que você está fazendo isso por sua conta em risco, tá? Não diga que não foi avisado. Esse vídeo vai ser muito interessante. Vou analisar a votação que teve da PL 5391, prisão federal para autores de homicídio de policiais. Então vou fazer uma análise, né? Eu vou analisar a fala de alguns políticos. Essa votação ela foi muito extensa, então eu não vou fazer a análise toda desse dia, porque a base governista ou aqueles a favor da base governista, no sentido de não ser favorável a esse PL, tentou bloquear a votação de várias formas. E então eu vou pegar um desses bloqueios, uma dessas tentativas, e aí a gente assiste até a conclusão. Vou analisar a fala dos políticos e eu vou apontar aqui, porque na minha opinião a questão de... Você não vai melhorar a questão de violência porque você está aumentando, sendo mais rigoroso com as leis. Isso, na minha opinião, não coíbe ninguém de fazer crime, de fazer uma coisa errada, né? E eu acho que a questão econômica está mais atrelada a isso, né, do que você
focar em resolver o problema só fazendo presídio, né? E a argumentação aqui dos políticos são muito fracas, né? E é o que eu quero mostrar aqui nesse canal. Bom, o recado foi dado, né? Agora a gente pode ir para o mais importante, né? Que é analisar como esses políticos atuaram nessa votação. E que é incrível, né? A forma rasa como tudo é abordado aqui, tanto por direita quanto esquerda, e como esse discurso direita-esquerda acaba despolitizando, e acaba não ajudando o país. Então, vamos para a análise. O plenário vai analisar agora um requerimento de adiamento da discussão desse projeto de lei. Deputado Carlos Jordi, do PL. Então, adiamento da votação porque eles estão contra. Vou baixar aqui um volume um pouco. Eles estão contra. Então, como eles estão contra a base governista, eles estão tentando adiar, tentaram fazer várias coisas. Não conseguiram. Do Rio de Janeiro, na tribuna, para falar contra esse requerimento. Nós possamos vencer essa obstrução, um projeto tão importante como esse, um projeto que faz uma alteração significativa no nosso ordenamento jurídico, na lei de execução penal e outros diplomas, para estabelecer que assassinos de policiais cumpram pena em estabelecimentos federais de prisão, para que essas pessoas fiquem longe dos demais detentos, em regime disciplinar diferenciado. O que acontece é quando um criminoso como esse, aquele que ataca o próprio Estado, porque quando um policial é atacado, quando é agredido, assassinado, é o próprio Estado que está sendo atacado. Bom, então a gente percebe aqui, né, que a ideia é você tratar essas pessoas que vão ser presas de uma maneira, vão dar um tratamento diferente para essas pessoas. Bom, né, a começar, a gente tem que se pautar pela Constituição. Eu acho que o político deveria agir dessa forma, né, olhando a Constituição. Mas parece que não é bem assim que acontece. A questão da Constituição é que a Constituição ela não faz distinção entre pessoas. Quando você vê, por exemplo, um político como o presidente falando temos que olhar os pobres e temos que taxar os ricos e tem que ser proporcional para o pobre e para o rico, você cria uma desconexão com essa fala porque você passa a fazer distinções dentro da sociedade. É claro que o pobre precisa ser ajudado e é claro que o rico ele precisa ser uma coisa economicamente justa para ambos os lados, que visa dar um equilíbrio. Não dá para ser tudo para um lado e deixar o outro desamparado. Só que se você partir para essa questão de pobre e rico, você está criando um foco. É o pobre e o rico. Não tem mais o Brasil. A questão de que o Estado deve zelar pela vida de todo cidadão brasileiro, que o Estado vê todo cidadão como por igual, acaba sendo ignorado. E aí você está criando distinção que não é constitucional. Porque você quer o rico e o pobre, acabou. Tem um meio aí entre o rico e o pobre que é esquecido. E está no meio. E aí você começa a ter uma coisa estranha. E aí você vai olhar o rico e o pobre e o meio não é mencionado. Então, o Estado tem um vício de criar excepcionalidades. Então, por exemplo, eu já falei aqui, se você for na rua e você fizer frases preconceituosas em relação a pessoas LGBT, é crime. Você não pode. E eu acho que tem que punir. Eu não acho errado. Só que ao mesmo tempo que isso é crime, você pode fazer isso lá na igreja. Lá no templo. Você não fala isso em público, mas você fala tudo lá no templo. Olha, isso é uma coisa ruim.
vai levar você para um caminho horroroso, isso é uma prática feia. Tu pode falar isso lá. Então, você está criando, nesse lugar, uma excepcionalidade. E você perceba como são coisas diferentes, né? A questão dessa forma de tratar, porque você, de certa forma, você não deixa de cortar essa coisa ruim. Porque você está dando uma excepcionalidade. Se você tiver uma religião, você pode ir lá dentro continuar isso. A questão é que você continua isso lá, você leva teu filho lá. A pessoa leva o filho, leva o sobrinho, leva o jovem. E vai estar lá dentro crescendo com esse discurso. E vai crescer alimentado com isso. E qual vai ser o resultado? São pessoas jovens. O jovem ainda está em formação de muita coisa ainda. E tu vai levar a família para crescer nesse ambiente. Entende? Então, assim, excepcionalidades. Então, o Estado, ele começa a criar isso. E aí você quer criar uma lei, mas ao mesmo tempo você permite que as pessoas continuem reproduzindo esse pensamento ruim. E vai levar a família, vai levar o jovem. E o jovem cresce lá na igreja, no templo religioso, com esse discurso. Qual vai ser o reflexo de um jovem que está em formação ainda, e que ainda não sabe direito das coisas? Qual vai ser o resultado disso? Então, assim, não dá, né? Ou pode ou não pode. Aí é excepcionalidade. Aí, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque o deputado Carlos aqui, ele quer criar essa excepcionalidade. Isso é tudo isso, na minha opinião, é tudo inconstitucional. Não é assim. Eu estou falando em questão... Eu não estou falando em questão de trabalho. Que é uma função de um... Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando nesse mérito de lei, coisa penal, crime. Eu estou entrando nessa questão, entendeu? Porque aí, por exemplo, o bandido foi e matou um policial. Isso aí é para quê? É para o policial se sentir melhor? Para de mandar o policial para confronto. Passa a combater isso de uma outra forma. Não fica... É outra excepcionalidade. E assim, é tudo presídio, né? Presídio, prisão, pena, mais lei. Com um discurso de que você aumentar a pena e fazer a lei mais rígida vai resolver isso. Não é isso que resolve. O que resolve é questões econômicas. Dar emprego e um salário decente para as pessoas. Eu tenho certeza que a criminalidade diminui. Se você tem educação e emprego, diminui. Eu tenho certeza. E aí ele quer criar essa excepcionalidade porque matou o policial é pena mais dura, né? Aí se mata um cidadão comum, não. A excepcionalidade. Então, o que visa essa lei? É que é prisão mais rígida porque matou um policial? Mas o que faz um policial ser melhor do que o resto da população ou melhor do que o Carlos? Porque o Estado não vê dessa forma. A Constituição lá não diz isso. Olha, você... a partir do momento... Eu quero saber se tem alguma coisa que ampare isso aqui, ó. A partir do momento que você vira deputado, você passa a criar distinções entre as pessoas. Porque eu achei que a prioridade aqui fosse o cidadão brasileiro. Não o policial. Aí a coisa aí do rico, do pobre, do policial. É cidadão brasileiro. Porque se ele criar essa distinção, aí ele pode pegar para criar como um culpado. Porque ele está lá para trabalhar para todo cidadão brasileiro.
seja o policial, seja o bandido, seja o cidadão comum, seja qualquer um. Não há distinção no Estado. Não existe isso. Isso é inconstitucional. Eu entendo dessa forma. Eu não sou advogado, não estudo direito, não sou aqui uma pessoa que aprofunda na Constituição, não. Eu só estou partindo por uma coisa lógica. Se o Estado não tem distinção, por que os políticos fazem essa distinção? Se a Constituição diz que o Estado olha a todos por igual, tem que dar o tratamento por igual. Então quer dizer que, por exemplo, um pai perder um filho no meio de um assalto, por exemplo, a justiça desse pai vai valer menos do que para o policial? Por quê? É agente do Estado, ganha excepcionalidade porque é agente do Estado? Mas é mais importante o agente ou quem paga o salário de todo mundo? Daí você começa a criar esse tipo de questão. Porque daí eu vou ter que passar a questionar. Não, mas peraí, mas por que o agente do Estado é mais valorizado? O que o torna melhor? Porque ele é agente do Estado? Mas na Constituição não tem isso? E outra, eu já falei aqui. Essa coisa aí, ação policial, troço que aconteceu no Rio de Janeiro, é um troço horroroso. Policial mal treinado, mal preparado, não tem os equipamentos adequados e é só bonequinho, tá? O policial é só bonequinho na mão desses políticos. Eles não se importam. Ai, morreu. Ah, ele era um herói. É sempre assim. Então, eles criam afagos aos policiais de uma forma muito estranha. Tipo essa excepcionalidade, por exemplo. Mas vamos continuar que ele tem mais coisas para falar e eu tenho outras coisas para falar também. E quando esses criminosos fazem uma barbaridade como essa, deixando uma família órfã, mulheres viúvas, esses criminosos sobem na hierarquia do crime em presídios estaduais, em presídios comuns. Essas pessoas são tratadas como heróis e depois ainda se tornam líderes de facções. Ah, então ele está falando que a pessoa mata a família, aí vai presa, vira chefe, ela é condecorado, porque matou a família, virou chefe, né? Para virar chefe, para depois eles irem lá, prender essa pessoa e botar no presídio federal, é isso que ele está falando? Então você perceba aqui, que argumento horroroso. Porque ele quer prender homicídios de policiais, não é da família. A família, no caso que está falando aqui, vai servir só de uma escadinha. O cara virar líder. E olha o critério que ele está falando, que é usado, né? É matar a família, roubar a família, e o cara vai virar chefe fazendo isso. Que coisa, né? Você já tentou imaginar essa situação? Como é que é isso? O cara vai chegar lá no presídio estadual. Ah, o que tu fez? Pô, matei uma família, roubei. Ah, então você é nosso líder. Você imagina isso? E esse é o argumento que ele está usando. Eu acho horroroso. Eu acho que não tem sentido nenhum. Mas você perceba que a família morreu, era uma escadinha pro cara virar chefe, aí vão fazer alguma coisa com o policial, aí é o presídio federal, porque mexeu com o policial. A família, tudo bem. É só uma escadinha. Olha a excepcionalidade aí. Olha o tratamento diferente do Estado. Tá vendo? Que coisa, né? 46 mil reais. Você paga o salário dele e no final, a família que paga o salário dele, se morrer, morreu. O cara vai para um presídio estadual, fazer faculdade do crime, virar chefe, né? E se amanhã ou depois ele matar um policial, aí sim é presídio federal.
Então você perceba aqui que a vida da família, nada, né? Olha o argumento! Olha o argumento! Que coisa, hein? Porque essa é a lógica. O cara mata um policial, é ovacionado, e ele sobe na hierarquia e se torna um líder de facção. E é por isso que nós propomos esse tipo de mudança no nosso ordenamento jurídico, para que essas pessoas fiquem afastadas, não tenham mais contato com demais detentos, para que inclusive eles pensem duas vezes antes de cometer um assassinato contra um policial, contra um operador de segurança pública. Isso não tem sentido. Porque você fazer mais leis não impede ninguém de fazer nada. Não tem países aí que tem pena de morte? Não tem gente na fila do corredor da morte? Então não proíbe, não adianta. Se resolvesse esses corredores, pena de morte, não sei o quê, corredor da morte, sei lá o nome desse troço. Se isso resolvesse, ia ser vazio, não ia ter ninguém. Olha, criamos a lei aqui, ó, resolveu. Ninguém mais faz nada. Mas não é isso que acontece. Tem países asiáticos aí que brasileiro é pego, tem pena de morte, presídio cheio. E isso daí, esse argumento não cola. Olha, você vê, eu vou te dar um exemplo aqui. Não tem a Lei Maria da Penha? Tem, não tem? Isso impede a mulher de ser agredida? Não. Tu vai botar mais pena, vai fazer mais lei, vai botar não sei o que, vai fazer não sei o que. Pô, tu vai criar milhões de leis. Não vai impedir ninguém de fazer nada. E isso daí só para mostrar para a sociedade. Não é para resolver o problema. E cria uma distinção, né? A vida do policial vale mais do que a vida da família. Mas eu não estou defendendo isso. Eu não acho que da família é mais importante que do policial também. Todo mundo é importante. É isso que eu estou falando. O policial, a família, o bandido. Porque não existe na Constituição. Ele deveria estar lá. Eu não teria problema nenhum se ele falasse: olha, eu sou contra. Eu acho que a vida do policial é importante e o bandido tem que morrer, sei lá. Mas eu estou amparado na Constituição, eu quero atuar como deputado, mas a Constituição diz que eu tenho que cuidar do brasileiro. E a minha função é essa aqui. Mas, pô, se mudar aí, pô, ótimo. Eu mudo aqui meu comportamento, mas eu tenho que respeitar a Constituição. Não tem isso. A Constituição está abaixo. Tanto é que você vê a distinção aí. A vida da família e a vida do policial. Que eles causam essa distinção. Não sou eu. Eu estou apontando isso. Eles é que estão fazendo. Mas não tem lugar nenhum que ampare isso, entende? É inacreditável que depois daquela operação que nós tivemos no Rio de Janeiro, em que inclusive policiais foram mortos por aqueles terroristas. Se o policial foi morto por uma ação policial, a culpa é do Estado. E sabe o que ele faz? Joga no colo do bandido. Mas isso é uma coisa muito óbvia. Por um simples motivo. O policial não sai e resolve ir trocar tiro assim. Hoje eu vou lá, vamos lá. Não é assim, é uma ordem. Olha, confronto, vamos lá. Então, e assim, né? Uma operação horrível, mal treinada, despreparada. Eu analisei o cara do BOPE. É um dos primeiros vídeos aqui do canal. Né? O cara dando entrevista assim foi uma coisa horrível. E morre pessoas. O bandido, mereceu. O policial, ele foi um herói. E assim, sem remorso nenhum. Sem preocupação nenhuma. Nem o cara do BOPE tem isso. Eu acho isso estranho.
Em vez de você pensar, não, pô, tem que evitar, tem que ser mais inteligente. Os policiais têm família. Não. Tipo, a realidade é essa, é isso aí mesmo. Que coisa, né? Nós estejamos vendo aqui a esquerda, o governo orientando contra esse projeto, fazendo... Viu? É a esquerda. Aí ele despolitiza. Porque, assim, nada aqui tá certo, entendeu? Nem do que ele fala, nem o pessoal da esquerda. Vou mostrar nesse vídeo. Mas, assim, vai jogar pra esquerda. Então ele despolitiza. E você perceba aqui que tudo que ele tá falando, ele não mostra nenhum dado, nenhuma pesquisa. Nada. É a esquerda, é o governo, quer defender bandido. Vê se isso é um argumento de uma pessoa que ganha 46 mil reais. Eu esperava que ele falasse aqui, olha, fizemos uma pesquisa entre os presídios, não sei quantos por cento no presídio tal, não sei quantos por cento matam policiais. Então, meu argumento aqui é que eu acho que deveria ser não sei o quê. Porque tudo bem que ele tá ali para defender. Porque acho que ele é o relator do projeto, ele, Bia Kicis, sei lá. Mas, pô, traga um argumento melhor. Não fica falando, a esquerda e o governo. E isso é raso. Isso é muito raso. Isso para mim não é argumento. Isso é despolitizar, é terceirizar a culpa, é arrumar um culpado. Sendo que para mim todos eles são culpados. Eles são muito irresponsáveis. As leis, não todas, né? Mas algumas leis aqui é uma coisa horrorosa. Essa lei aqui é horrível. Não resolve o problema. Não resolve. Obstrução contra esse projeto. Por isso eu peço aqui a todos vocês que nós possamos rejeitar esse adiamento de discussão, de votação, de discussão, e vamos logo para a votação para que nós possamos honrar esses policiais e dar o rigor da lei para os criminosos que atacam o próprio Estado. Obrigado. Para encaminhar orientação de bancadas. Bloco União, PL, Federação, PT, PCdoB, PV, PSB, Federação Pessoal Rede. Senhor presidente, o PL orienta não. É importante todos do plenário entenderem a manobra do governo Lula de querer beneficiar os marginais. O Partido Liberal tem compromisso com a segurança pública, com a sociedade brasileira. E eu quero parabenizar aqui publicamente o deputado Carlos Jordi por ser autor do processo, autor do projeto que vai beneficiar o povo brasileiro, colocando criminosos de altíssima periculosidade em um lugar que eles merecem, que é no mínimo presídio federal, presídios federais que tem o regime diferenciado, senhor presidente. Então eu quero parabenizar o deputado Carlos Jordi. Ele não tá pensando na família. Isso não vai impedir. Ninguém vai deixar de fazer nada porque tá criando lei. A gente tem um monte de lei para um monte de coisa. Ninguém deixa de fazer nada. Vai ter que cobrar eficiência. Mas aí com esse arcabouço fiscal que tem aí... Bom, ó, primeira coisa que eu vou mostrar aqui. Olha. Arcabouço fiscal. Veja como cada partido votou na Câmara. E olha que interessante, né? Você tem o PT, 100% todos votaram, né? Essa porcaria desse arcabouço. Os partidos, em grande maioria, votaram a favor do arcabouço, com exceção do PL. Do PL, a maior parte votou contra. Por causa dessa coisa de direita ou esquerda. Eles foram contra por isso. A maior parte da bancada. Coisa, né? Por uma questão ideológica. Mas você perceba que, por exemplo, PCdoB, todos votaram a favor. Tudo que está em azul é a favor, tudo que está em vermelho é contra. E o PL foi que mais votou contra.
Mas me chama a atenção, eu analisei a Júlia Zanata e me chamou a atenção que ela não fala nada sobre isso. Sobre essa questão de criticar o governo justamente no arcabouço fiscal. Ela faz uma crítica lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo fim da escala 6x1. Ela até fala, não, o governo, preço dos alimentos, o trabalhador quer um salário melhor, mas ela fala que é o Estado inchado. Mas tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, eles aprovaram o arcabouço. E esse arcabouço, ele limita o crescimento do salário mínimo a 2,5%. Enquanto o preço dos alimentos é 55%. Só que essa questão econômica, que os números estão lindos e maravilhosos, mas as pessoas não sentem e esse reflexo de melhoria econômica, porque o governo limitou o crescimento a 2,5%. Então você não tem poder de compra. O salário aumenta por ano R$100 só. Não é nada. Aluguel aí de 30 metros quadrados é 1.300. Então você vê que a moradia é comprometida. E isso afeta muitas famílias. E é aí que eu acho que, na minha opinião, o problema é a questão econômica. Não é criar lei. E você vê que ele cria, ele está despolitizando. É o governo Lula, é a esquerda. Isso é despolitizar. Pô, você pode falar, olha, o governo está contra. E pronto. Marca a tua posição agora. O governo está contra porque é de esquerda. Então aí eu vou começar a entrar isso no mérito também. Pô, mas o que faz a direita ser melhor? Eu olho a direita e a esquerda, eu vejo os dois sendo horrorosos. Aí tu vai pra uma coisa rasa. Aí não dá, né? Pequeno no tamanho e grande na inteligência. Presidente, Senhor presidente, orientação da orientar pelo bloco. Isso. Presidente, nós orientamos o adiamento da discussão. Eu lamento ouvir aí o líder da oposição falar de militância da Polícia Federal pela esquerda. Eles sabem que todos os dias, quando a Polícia Federal tem um governo sério, comprometido, como é o exemplo do governo do presidente Lula, a Polícia Federal fica forte, valorizada. Hoje está aí, presidente do Banco BRB, o esquema master, esses é que precisam de investigação, esses é que precisam de prisão, esses é que precisam de presídios federais. 4 anos de Bolsonaro no governo foi uma mistura. Viu, Bolsonaro, o governo Lula, a polícia é forte. Mas isso é muito evidente, né? Ele vai falar contra o governo. E ele, citando o caso Master, tu vê algum político criando lei para impedir esse tipo de coisa de caso Master acontecer de novo? Você vê algum político criando lei para impedir os aposentados de não caírem nessa coisa de INSS, esses golpes aí? E questão econômica, nesse sentido, ninguém faz lei para nada. Engraçado, né? E aí, o Banco Master serve para isso, ó. Bolsonaro, direita. A fazer lei contra o banco, contra a fraude financeira. Ninguém cria coisa nova, ninguém defende os aposentados. Não tem. Eu não vejo. Se você vê aí, ou se existir esse tipo de lei, deixa aqui nos comentários para saber, porque eu não tenho conhecimento disso. De máfia com milícia e quadrilhas neste país. E é isso, presidente, que nós temos clareza. Debater segurança, debater o sistema penitenciário
rasos, simples, querendo jogar que eles são defensores de segurança pública, a sociedade brasileira já conhece. Quem cuida de segurança pública neste país é o governo nosso, é o governo do presidente Lula. Senhor presidente. Imagina, isso nem verdade é. Cortou aí, bloqueou aí financiamento da área de segurança para ficar pagando juros da dívida pública do arcabouço fiscal, que impede o crescimento do salário. Saúde. Ele bloqueia, reduz o financiamento. E ele tá falando aí que o governo é maravilhoso. Tá vendo como essa coisa de direita ou esquerda só despolitiza? Presidente, pelo MDB, orientando pelo bloco, nós entendemos que essa matéria já foi amplamente discutida, precisamos votá-la, adiar a discussão, acho que não, nesse momento não é possível, então o bloco orienta não e quer votar essa matéria no dia de hoje. Obrigado, deputado. Como orienta pessoal Rede? Federação Pessoal Rede orienta sim. Eu quero aqui discutir rapidamente por que a gente está fazendo isso. Eu acho curioso como é que esse populismo da extrema-direita, que tenta trabalhar no senso comum, inclusive nos atacando. Eu fui tentar pesquisar, será quantos presídios federais o ex-presidente condenado Jair Bolsonaro inaugurou na sua gestão? Não descobri, talvez minha pesquisa não tenha sido exaustiva. Ou seja, vamos lá, presídios federais, vamos superlotá-los, mas não tiveram capacidade de construir e inaugurar um único presídio federal. Os últimos 5, 4 foram do Lula, um da Dilma inaugurado na gestão Temer. Agora, tem outro. Então o Lula constrói presídio? Interessante, né? Não, tudo bem que tenha que fazer isso. Tudo bem. Mas eu acho muito interessante, né, que a preocupação de construir presídio no governo de esquerda, né? Muito interessante isso. E, de novo, despolitização, né? Bolsonaro, governo anterior. Aí pode falar governo anterior. Agora, falar extrema-direita, aí você já tá abaixando o nível. Porque é claro que você tem que criticar. Mas a questão é que eu acho que na minha opinião, essa questão ideológica, você é extrema-direita, você é horrível, para mim perde sentido. Porque esse tipo de argumento, para você ter esse tipo de argumento, você precisa ser um ser imaculado, que não faz nada de errado. Isso não existe. Não existe uma pessoa pura. Não existe isso. A gente comete erros e erros. Então, se você levar para essa questão de direita ou esquerda, aí é vazio, troço vazio. Não tem como tu ter dizer que isso é fazer política. Por exemplo, eu acho esse atual governo, eu acho horrível. Mas o outro também achava. O ex-presidente, o condenado. Eu acho que eles não atendem as necessidades da população. Acho que eles usam a questão política na frente. Os interesses são em primeiro lugar. E você vê, tá aqui, o político está criando distinção. A família morreu, morreu. Vai para um presídio, serviu de escadinha. Aí quando esse que serviu de escadinha, né, que matou a família, praticar um homicídio contra um policial, aí ele vai ter uma pena rígida. Mas por que ele não pode ter a pena rígida já por causa da família? É distinção, né? É excepcionalidade que o Estado dá. Então o próprio político já age errado. Outro elemento colocado aqui importante, né? Ou seja, no lugar da gente investir numa política de segurança que trabalhe com prevenção e rigor na investigação e na responsabilização e punição dos criminosos, a extrema-direita aponta no senso comum apenas, para concluir, presidente, apenas nos confrontos diretos que acabam por se matar.
É essa política de segurança equivocada, que aposta única e exclusivamente no confronto e não na investigação, na punição e na prevenção, que faz com que policiais sejam mortos. É essa a preocupação que a gente está expressando aqui, e não num populismo barato que não vai resolver, não vai salvar a vida de policial, não vai salvar a vida da população que muitas vezes inocente morre nesses confrontos que não levam a lugar nenhum na segurança pública. Por Não, aí eu concordo com ele. São confrontos que não levam a lugar nenhum. Com certeza. Não leva a lugar nenhum. Você vê que teve essa coisa no Rio de Janeiro, não resolveu nada. Não resolveu. O problema continua. Complicado, né? isso é sim adiamento da discussão. Como orienta o Bloco Avante Solidariedade PRD? Como orienta PDT? Como orienta Novo? Presidente Silvio, muitas pessoas no Brasil morrem, muitos inocentes morrem por causa dessa falta de pragmatismo do atual governo e de partidos como o PSOL e o PT. Todo criminoso calcula o risco e a recompensa. Inúmeros questionários já foram feitos em presídios brasileiros, em presídios da Europa, Estados Unidos. Se a punição for muito severa, as decisões desse criminoso são influenciadas. Olha, eu não sei de onde ele tirou isso. Eu tentei pesquisar. Eu pesquisei para ver se eu encontrava alguma pesquisa dessas que ele está falando. Eu não achei. Se você encontrar, deixa aqui nos comentários. Mas eu já tenho uma opinião. Eu acho que não faz diferença. Se você vai criar muita lei e se você vai criar mais leis repressivas, não vai evitar a pessoa de fazer coisa ruim. Porque não é só isso. Eu acho que tem que ter lei, porque você tem que regrar a sociedade. Acho que a pessoa precisa pagar. Caso ela faça algum mal para a sociedade, ela precisa pagar de alguma forma. Mas eu acho que não é só isso. E esse pessoal é estranho, porque é um corte de gastos para tudo, mas para ter dinheiro para presídio, repressão pau dá para rodo. É dinheiro que não acaba. E é um argumento muito estranho, porque você quer tornar a sociedade melhor só construindo presídio? E pior, né, que quando eles falam, não, investir em saúde, em educação, eu fico desconfiado. Eu não acredito. E aí tu tem aqui, né, ele falando aqui, imagina, o corredor da morte, tem gente lá no corredor? Não tem gente no corredor da morte? Não é uma pena super pesada, rígida, severa? Se tem gente lá, então isso que ele está falando na prática, porque ele falou que é uma pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em tudo que é lugar, diz que lei mais rígida faz o bandido pensar duas vezes. Mas só o fato de ter pessoas no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, onde tem pena de morte, só o fato dessas pessoas estarem lá e existindo lá, já cai por terra isso que ele está falando. Era para ser vazio. Não é vazio. Tem gente lá. Ah, tem 5 pessoas, não interessa. Já cai por terra o que ele está falando. Então perceba o argumento. É horrível. Mas o que mais me choca é ele vir com esse argumento ganhando 46 mil reais. Ele está falando aí pesquisa, cadê a pesquisa? Mostra a pesquisa. Não dá, né? Quando fala em construir mais presídio, é claro que nesse atual momento é necessário, mas com penas muito rigorosas, no futuro os presídios vão ficar esvaziados e quem sabe os presídios construídos vão virar escolas. Olha, vamos vir para o mundo real. O que falta a esse país, eu peço mais 30 segundos e encerro. Muitas pessoas falam, falta educação, o criminoso com educação, ele não vai cometer crime. Poxa, aqui no Congresso Nacional, o nível educacional é muito maior do que a média da população brasileira e onde são cometidos inúmeros crimes. No judiciário, no executivo, é a impunidade.
que mata brasileiros inocentes. Aí o deputado Jordi vem com um projeto excelente que o partido... Aí então você vê que é muito interessante, né? Então quer dizer que a moral dele, né? Não vê problema nenhum, ele está no mesmo ambiente de lugares onde tem... No mesmo ambiente onde tem pessoas que nesse lugar aí praticam crimes. Agora, se ele sabe que pratica, pô, então pega a prova, a evidência e denuncia. Agora, se lá é um lugar de gente que faz coisa errada, o que ele tá fazendo lá? São uns argumentos assim que, meu Deus, eu fico chocado. Ganhando 46 mil reais. O Partido Novo não vê nenhum ponto negativo, que é manter criminosos de homicídio qualificado em presídios federais isolados. O PT e o PSOL orientam contra. É uma piada. O Partido Novo é não. Como orienta a maioria, minoria? Senhor presidente, é importante, senhor presidente, a minoria orienta não. Lembrar aqui, fiz essa cobrança ontem lá na reunião de líderes, senhor presidente, solicitando o Congresso Nacional a aprovação do piso nacional dos profissionais da segurança pública. Inclusive, vários parlamentares da esquerda concordam. A deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, que eu há de reconhecer aqui publicamente, que ela defende os policiais aqui do Distrito Federal. A deputada Luísa Helena, apesar de ser da rede, defende também os policiais lá naquele momento, porque isso é uma bandeira, senhor presidente, de valorização dos profissionais de segurança pública, do homem e da mulher, tem que ser de todo o parlamento, de todos os partidos. Mas até agora, senhor presidente, aprovamos em 2009 o primeiro turno do piso nacional dos profissionais de segurança pública. E até hoje a Câmara de Deputados está sendo omissa e não aprovou o segundo. Pedi ao presidente ontem, e vou insistir aqui pedindo reiteradas vezes, para que possamos aprovar o piso nacional dos profissionais da segurança pública. Agora é um absurdo que não tenha um piso, né? Nem os garis têm. Que coisa, né? E você vê que a Constituição diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. O que está acontecendo? Que não tem piso para gari, agente de segurança pública. O que esse pessoal está fazendo aí? Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Rejeitado. Passa-se a discussão. A favor, deputado Hildo Rocha, deputado Gilson Daniel, deputado Alencar Santana, deputado Sargento Gonçalves, deputado Bibo Nunes, deputado Carlos Jordi. Começa a discussão desse projeto de lei com a rejeição do requerimento de adiamento da discussão. Bom, agora eu acho que eles vão começar a discussão para votar realmente agora o projeto, que foi aprovado já. Tribuna, deputado Carlos Jordi. Fiz. Não saiu da minha cabeça. Não foi de nenhum leigo. Eu recebi orientações de pessoas que realmente entendem de segurança pública. Inclusive, um deles foi o ex-secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, que ele me falou de como acontece essa prática nos presídios, em que assassinos de policiais, quando eles vão para presídios comuns, eles sobem na hierarquia, eles se tornam heróis, eles viram líderes de facções, e é por isso que nós estamos colocando isso na Lei de Execução Penal e outros diplomas, para que os assassinos de policiais, aqueles que atacam... Mas vem cá, é o líder que mata? É porque deve ser o líder que dá ordens, né? Mas isso é complicado, hein? Porque, veja bem, eu sempre costumo falar isso. Se você tem um lugar periférico, que você tem policiais lá nesse lugar periférico, que você tem marginais nesse lugar periférico, se a polícia não for até lá, não vai acontecer nada. O mau elemento vai ficar lá e a polícia vai ficar aqui.
Eles vão fazer a coisa deles lá, que provavelmente não é ficar dando tiro a esmo. Então, quando a polícia sai para ir lá, para confrontar, ela tá indo com o intuito de causar isso. Porque a gente sabe muito bem que se a polícia chegar lá, vai ter confronto. Aí você vai me falar assim, não, mas você é louco. Isso é um absurdo. Deixar um marginal mandar no lugar e a polícia não poder subir. Mas eu concordo, eu também acho que é um absurdo. Eu só acho que essa forma de insistir numa coisa que é usada desde o século passado não está dando certo. Não está resolvendo. Então, só está gastando dinheiro. E aí eles querem presídio para gastar mais dinheiro. Isso é custo. Então a gente vai ficar trabalhando, pegar nossos impostos para ficar pagando o cara preso por 70, 80, 100 anos. Mas e a ideia do Estado mínimo, de o Estado não tem que gastar? Como é que é isso? Eu quero entender essa conta. Porque tem que guardar o dinheiro ou não tem que guardar? Ou para segurança não tem isso? É só para segurança? Então o dinheiro é só para segurança. Não tem um dinheiro mais para nada. Educação não tem, saúde não tem. É só segurança. Presídio, segurança, polícia. Eu queria saber em que lugar no mundo o país se tornou próspero fazendo só isso. É o Salvador? Brincou, né? Tá brincando comigo, né? Eu vou trazer outro dado aqui. Olha isso aqui. Economia e violência puxam desaprovação do governo, ao final na metade do terceiro mandato. O andamento da economia e o aumento da violência têm sido dois dos principais motivos que fizeram a desaprovação do atual governo, né, do atual presidente, crescer mais do que a aprovação. A Quest ouviu uma quantidade de pessoas aqui, né? Percepção sobre a economia do país. Embora o governo, né, comemore alguns dos bons indicadores de economia, como o aumento do PIB e da massa salarial e a queda do desemprego, a percepção dos brasileiros é de que as finanças têm piorado nos últimos 12 meses. Isso porque a inflação, que já passou do teto da meta, deve fechar o ano em 4,84%, de acordo com o último relatório Focus, do Banco Central. E essa inflação tem reduzido o poder de compra dos brasileiros. Em comparação com um ano atrás. Preço dos alimentos. Para 78% dos entrevistados, o preço dos alimentos nos mercados aumentou no último mês. Enquanto que apenas 8% dizem ter sentido uma redução e 13% que segue igual. Então uma minoria sentiu a redução. Agora, essa sensação de redução, eu não sei de onde vem. É porque aumentou a renda? Que pode ser, né? A percepção é semelhante em relação a contas de água e luz, que em 65% dos entrevistados sentiram um aumento nas tarifas. Preço dos combustíveis. Essa matéria, essa notícia é do final de 2024. Olha isso aqui. Economia passa violência e vai ao topo das preocupações do brasileiro. Olha, questão econômica. A piora da percepção sobre a economia nacional fez os brasileiros levarem o tópico ao topo da lista dos principais problemas do país.
de acordo com a pesquisa feita pelo Datafolha nesse mês. Isso já é notícia de 2025. Na pesquisa, o entrevistado ouve a pergunta se, considerando as áreas que são de responsabilidade do governo federal, qual a sua opinião, na sua opinião, qual é o principal problema do país? A resposta é espontânea e única. Entram no campo da economia afirmações correlatas dos entrevistados como crise econômica, inflação, preço elevado dos alimentos e aumento da cesta básica. Então, perceba que há uma preocupação em relação à economia do brasileiro. E, na minha opinião, essa questão do arcabouço, porque o arcabouço, ele limita o crescimento do salário mínimo. Você não passa de 2,5%. Então, você começa a perceber que o seu dinheiro não está suprindo a necessidade. E há pesquisas que apontam que o dinheiro não chega nem no final do mês. Por causa do salário mínimo, que está atingindo a maior parte das pessoas que ganham salário mínimo. Então essas pessoas não têm uma melhoria. E nessa questão econômica, muitas pessoas fazem bobeira. Aumenta a violência, passa a se refletir a questão da violência contra a mulher, porque a mulher não fica presa economicamente ao homem, não tem condições de sair. Então, só criar lei não adianta. Dá um salário melhor para as pessoas. Acaba com esse arcabouço que é um troço horroroso. Não está ajudando. Cada ano que passa, o governo aumenta menos o salário. E ninguém fala nada, né? Nem eles aqui falam disso. Eles levam para coisa de prisão. Que coisa, né? Violentamente o Estado, porque quando alguém ataca um policial, está atacando também o Estado, eles possam cumprir pena em presídios federais, isolados dos demais detentos, em regime disciplinar diferenciado. Inclusive, eles ficam 22 horas isolados, banho de sol somente de 2 horas, sem contato com outros presos. As suas visitas são controladas e... Eu não vejo ninguém desse partido sugerindo a mesma coisa para construir escola. Eu não vejo isso. É só presídio, prisão, repressão. É o PPP, né? Presídio, prisão... PPR, né? Presídio, prisão, repressão. É só isso. Não tem escola, não tem nada. Para ele, a sociedade vai ser boa só se construir presídio e penas rígidas. Isso fará com que eles pensem 2 vezes antes de matar um policial. Isso daí, ó, esse argumento aí é furada. Não acreditem nesse argumento. E dentre outras alterações que nós também propusemos, nós colocamos que criminosos hediondos também podem responder em regime disciplinar diferenciado. Isso não será em presídios federais. Um criminoso hediondo, que não seja esse que mata policial, ele poderá responder em presídios estaduais, presídios comuns, em regime disciplinar diferenciado. É um grande avanço também. Agora, qual é o questionamento? E sem sentido isso? É um grande avanço? Quer dizer que o cara vai cometer um homicídio horroroso e vai ficar num lugar que ele fala que não é adequado para as pessoas ficarem? Que horrível, né? É uns argumentos horrorosos. Horrível, raso. Do governo. Eles estão dizendo que com a redação do projeto, nós vamos colocar que as audiências com os presos, esses que são assassinos de policiais, deverão ser feitas em videoconferência. E eles não querem que seja feito dessa forma. Eles não querem, aliás, nós colocamos que todos que estão em presídios federais em regime disciplinar diferenciado devem fazer, sempre que possível, as audiências por videoconferência. E eles não querem que seja feito dessa forma, só que já é uma praxe, já acontece dessa forma lá, porque você não vai jamais permitir que o Fernandinho Beiramar saia da prisão
para fazer uma audiência. É perigoso demais. Então, elas têm que ser feitas, sim, por videoconferência. É inacreditável que o governo Lula, que a esquerda esteja querendo votar contra esse projeto. Um projeto que vem para endurecer a legislação penal. Só mais 30 segundos. Um projeto que vem para endurecer a legislação penal, que vem para dar o exemplo para que esses criminosos não façam mais esse tipo de crime contra policiais. Então quer dizer que se houver de novo aquela operação no Rio de Janeiro, não vai ter mais isso. Então ele está criando essa lei para impedir, quando a polícia chegar lá e subir, ela não vai acontecer nada. Porque a lei vai acontecer um milagre e a lei vai impedir. Então o policial vai poder chegar lá, fazer a operação, o bandido vai baixar a arma, olha, perdi porque eu vou para um presídio federal agora. Imagina isso? Você imagina essa cena? O bandido chegou lá, a polícia, bandido lá, oh meu Deus, botou a arma no chão, pode me prender, não vou te matar não, pode me prender. Senão eu vou para um presídio federal. Então quer dizer que aí não mata, né? Olha isso, não mata. Aí o policial vai pegar e vai jogar lá pro presídio que ele fala que é ruim. Aí lá o cara vai virar chefe. Não é isso? Não é isso que ele falou? Que coisa! Que argumento horrível! Então vai criar uma fábrica de chefes. Porque se não matar mais os policiais, eles vão para os presídios estaduais. Tu vota no deputado Carlos? Olha, avalia bem. Veja se o seu político aí tá sendo honesto, hein? Ele não tá com uns papos estranhos igual esse aqui, hein? E no momento em que nós tivemos aquela operação no Rio de Janeiro, que inclusive vitimou policiais que enfrentaram aqueles terroristas, e agora o governo está contra. Olha, eu quero saber o que vai fazer o presidente Lula com esse projeto. Se ele vai vetar ou sancionar. Eu estou muito ansioso, espero que ele vete. Eu espero que ele realmente vete, porque será um prato cheio para nós, para mostrar que Lula é sim aliado de criminosos, de faccionados. Aliás, na vitória dele, os que mais vibraram, os que mais fizeram festa foram os presidiários nos presídios. Mas não era o ex-presidente que andou com o avião, chegou lá em outro país, estava com coisa ilícita. Tá vendo? Se você levar para essa coisa de direita ou esquerda, que um é pior do que o outro, já era, porque todo mundo aí tá errado. Mas que coisa, hein? Foi interessante a gente ver qual é a ideia dele. A ideia dele é o bandido não matar a polícia prende, manda pro presídio estadual, porque ele falou que o cara faz coisa ruim com a família, é preso, é condecorado, vira chefe. Então, a ideia dele é criar mais chefes. Porque vai pro presídio federal, não mata a polícia, vai no presídio federal, chega lá, vai virar vários chefes. Vai fazer faculdade do crime. Mas assim, não vai matar mais policial. Mas vai ter faculdade do crime. Porque a ideia dele é essa. Não foi isso que ele falou? Ah, entendi. Muito lógico. Para falar contra, deputado pastor Henrique Vieira. Para falar contra, deputado Chico Alencar. Nosso promotor Chico. Ele é só promotor para deputado da direita. Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é o próximo orador a participar dessa fase de discussão desse projeto de lei. O plenário da Câmara está analisando as emendas do Senado. Representação. Aqui é o espaço da divergência saudável e franca e honesta. O que estamos examinando aqui de um projeto que foi votado em 2021. Aliás, eu nem era deputado nessa ocasião. Estamos discutindo aqui as emendas do Senado, é disso que se trata. E é óbvio que, quando se diz que
no regime disciplinar diferenciado, você pode considerar como reiteração delitiva quem estiver sendo investigado ou processado, ou seja, não sendo necessário o trânsito em julgado, você está cometendo uma evidente demasia e uma bagunça no sistema. É claro que o regime disciplinar diferenciado, com todas as características até que todos conhecemos, ele é absolutamente necessário. Agora, combater a criminalidade não é juntar todo mundo no mesmo espaço, e a gente conhece as deficiências do nosso sistema penitenciário. As penitenciárias federais, que abrigam os criminosos, os chefes de facções, a alta cúpula do crime organizado, que aliás precisa ter lá alguns que operam com as finanças. Hoje foi preso o ex-presidente do BRB. Isso é crime grave. Ele poderia estar lá sugerindo, olha, isso é um crime grave, inclusive eu já estou fazendo pesquisa, vou sugerir aqui uma PL, um projeto, sei lá o quê, PEC, sei lá o quê, para sistema financeiro, para coibir esse tipo de prática do Banco Master não ocorra novamente, para proteger nossos idosos de coisas de previdência, INSS, que fica coisa de pensão, que vai tudo para financiamento indevido, para financiar banqueiro que é bandido, sei lá o quê. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E outra coisa, que eu votei nessa reportagem aqui, porque essa reportagem, ela também fala da questão da violência. Ó, combate à violência não é unanimidade. Embora a Quest não tenha detalhada percepção sobre a violência no país, o avanço da criminalidade está no radar do governo desde o ano passado, para passar um grande pacote de mudanças de diretrizes na segurança pública, que não é unanimidade entre os governadores. Mas é claro que não vai ser, né? Eu tô aqui, eu quero achar uma outra notícia. Ó, Quest, 86% acham que a legislação brasileira é fraca e solta bandidos. Então, a percepção que a sociedade tem é de que a legislação é fraca porque solta bandido. Entre os entrevistados, 86% avaliaram que a legislação brasileira é fraca, enquanto 11% discordam. Ó, 70% das pessoas ouvidas também disseram que a violência e o crime organizado são problemas nacionais. Para 85% apontaram que o governo estadual e federal são responsáveis por isso. E as pessoas têm a percepção da guarda municipal andar armada vai ajudar a diminuir a criminalidade. 39% dos entrevistados avaliaram como negativa a atuação do governo Lula na segurança, enquanto 41% dos entrevistados indicaram como negativo o trabalho geral feito pela gestão petista. A maioria dos brasileiros vê leis mais rigorosas formas de combater o crime. Um levantamento da Atlas Intel, com uma outra empresa aqui, aponta que 57,7% dos brasileiros consideram que leis mais rigorosas sobre o crime são a medida mais importante para reduzir a criminalidade. Não é. O apoio a leis mais duras é maior entre homens do que entre mulheres. Por faixa etária, o índice é mais elevado entre pessoas de 25 a 34 anos.
e entre eleitores de renda familiar entre 2 e 3 mil reais. Os que mais sofrem com a criminalidade, que é a maioria da população. Regionalmente, o Nordeste registra o maior percentual de apoio à medida. Então, as pessoas têm a percepção de que lei mais rigorosa vai resolver. Não resolve. A gente tem lei contra racismo, contra a mulher, lei que defenda a comunidade LGBT. Você não vê casos de violência envolvendo esses grupos? Não coíbe. Porque só fazer isso não adianta. Você tem que ir usar das pesquisas para entender como resolver da melhor maneira. E que vise proteger a todos. Todos. Os jovens cometeram coisas horríveis com adolescente. 5 homens em coletivo. Tem que punir. Mas tem que zelar a vida dessas pessoas também. Porque não tem amparo constitucional para isso. Não tem escrito o Estado vai tratar com exceção pessoas que cometerem tais crimes. Não existe isso. Então tu tem que respeitar a vida de todos. Então perceba que a população tem uma percepção errada. Ser repressor não funciona. Tem que cobrar a eficiência do Estado para cortar o mal pela raiz. Não é para pegar já o resultado, o sintoma. Você tem que ir no mal da raiz, que é salário, emprego digno, dar oportunidade de emprego, educação boa. Mas você não faz nada disso. Então não adianta. Eles só querem presídio, lei e repressão. Isso merece, inclusive, um regime disciplinar diferenciado, ainda que ele não tenha matado fisicamente ninguém. É claro que quem atenta contra a autoridade policial tem que merecer uma pena maior, sim, nós defendemos tudo isso. Agora, o que se faz aqui é que a reincidência, mesmo num processo ainda em tramitação, vai levar essa pessoa para o regime diferenciado, para uma pena mais grave, vai superlotar as penitenciárias federais. Isso que ele está falando é verdade. O reflexo vai ser isso. Inclusive, se isso que ele está falando realmente estiver nessa lei. Vai superlotar. Então, eles não querem só os presídios estaduais. Parece que para eles está pouco. Tem que fazer federal e tem que entupir mais gente. Só que assim, os presídios são formados em grande maioria por gente pobre, tá? O que o Estado vai decidir aí o que é chefe e o que não é chefe? Eu vejo umas notícias aí que, meu Deus, tu vê que a pessoa nitidamente não é um chefe de nada. E o cara é preso como chefe. Então, você não resolve o problema de presídio. A gente tem uma sociedade carcerária muito grande, formadas por pessoas pobres, e você vai construir presídios federais para prender quem fizer mal a um policial. E sendo que o argumento é que isso daí vai fazer com que pare de ter confronto com a polícia. Porque esse é o argumento usado. Vai criar a lei é rígida, aí o bandido vai lá, não vou fazer nada. Não vou fazer nada porque senão eu vou pro presídio federal. Isso é fantasia, né? E isso não reforma, não penitencia, não ressocializa absolutamente ninguém. A gente precisa discutir fundamente essa questão, como já dizíamos lá em 2021, porque o sistema penitenciário é uma escola superior de criminalidade, é uma escola superior de banditismo no Brasil. Então não é por aí, inclusive alargando esse critério de reincidência delitiva,
que nós vamos proteger, inclusive, os próprios policiais. É essa a nossa objeção. A gente esperava que as emendas do Senado, sobretudo essa, não fossem acolhidas, mas foram. Então, nós estamos com... Para falar a favor, deputado Gilson Marques, deputado Eli Borges, deputado Pedro Ayara, deputado Capitão Alberto Neto, deputado Cabo Gilberto Silva. Senhor presidente, muito rapidamente, mais uma vez eu insisto, senhor presidente, a segurança pública é uma pauta muito cara para o nosso mandato. Eu fui eleito deputado estadual em 2018, com a nossa maior base da segurança pública, senhor presidente, que vem sendo considerada todos os anos, por mais e mais pessoas, o tema mais importante da sociedade brasileira. O crime organizado, senhor presidente, explodiu no desgoverno Lula. Porque o presidente Lula, senhor presidente, ele defende criminosos abertamente, ele defende assaltantes de celular, ele defende traficantes. Você vota no Cabo Gilberto? Porque ele, tudo que eu vejo dele é isso. Vamos votar a escola. Olha, presidente, o Lula é bandido, o PT é bandido, a esquerda é bandida, eles defendem bandido. Vamos votar agora, sei lá, vamos regulamentar a profissão X. Olha, presidente, eu quero falar, o PT é bandido, o Lula é bandido. Ele só fala isso. Ele não tem mais nada. É um saco vazio. Ele não propõe nada. Tudo que eu vejo desse Cabo Gilberto é isso. Lula é bandido, esquerda é bandida, governo é bandido. R$46 mil para ficar nessa despolitização. E o povo ganhando R$100 de aumento. Os alimentos sobem 55%. E aí gera violência. E aí eles vão, em vez de eles irem pro mal da raiz, dar um salário, dar uma situação digna pro povo, não. É presídio. A gente põe o povo numa situação ruim. E se isso se refletir na sociedade, nesse sentido de violência, a gente endurece as penas. Que coisa, né? O PT tem culpa. Todos os deputados do PT votaram a favor desse arcabouço, essa porcaria. Ele só dá declarações em defesa do crime organizado, porque todo mundo sabe que é um governo Lula. Inclusive, explodiu o roubo dos aposentados no governo Lula. É só observar os números. Daí, senhor presidente, eu venho insistindo nessa tese reiteradas vezes, quando fui eleito deputado federal, desde fevereiro de 2023, aqui no plenário da Câmara de Deputados, que os profissionais da segurança pública precisam, senhor presidente, de atenção, e vou ficar insistindo aqui reiteradas vezes. Precisamos voltar ao segundo turno do piso nacional dos profissionais de segurança pública. As divergências que tiver no texto, bota para o Senado e a gente vai resolver, mas vamos tirar da Câmara. Deputada Érica, foi aprovada aqui a PEC 300 em 2009. A senhora estava aqui, eu não sei se a senhora estava aqui, mas bota para o Senado e lá a gente resolve os detalhes. E volta para a Câmara e a gente resolve e manda para a sanção do presidente do Congresso Nacional. E assim, para esse pessoal, a sociedade é formada só por policial. Eles só fazem coisa para polícia. O próprio deputado, ele age contra a Constituição. Coisa, né? Mas não dá, senhor presidente, para em pleno século XXI, o ano de 2026, estarmos com a segurança pública sem atenção devida por parte dos governos. E eu digo não só o desgoverno Lula, mas vários governadores irresponsáveis. Inclusive, os 9 governadores do Nordeste são irresponsáveis. O da Paraíba, o de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Piauí, o do Maranhão, do Ceará, do Alagoas. O pessoal deve ser de esquerda que está falando. A direita nunca erra. Do Sergipe e da Bahia. São todos irresponsáveis. Eles não respeitam a segurança pública, massacram os policiais, senhor presidente.
Então, uma medida como essa é apenas um gesto que o deputado Jordi fez com esse brilhante projeto para o marginal saber, rapaz, se eu matar um policial, a minha pena vai ser diferenciada. Vou pensar 2 vezes, porque o criminoso, o bandido, ele só respeita o que ele teme, senhor presidente. Infelizmente, muitos parlamentares de esquerda... Quem é que cai nesse argumento? Que o bandido respeita o que teme, que tu cria uma lei e ele para de fazer coisa. Tu já viu isso acontecer em algum lugar? Como é que eu vou confiar no argumento desse? Tu faz lei que reprime mais e para de ter crime? Fica falando sem saber de nada, não sabe nem o que é segurança pública, até ser vítima da segurança pública, da falta da segurança pública, e vir chorar aqui no plenário, como a gente já observou várias vezes. Obrigado, presidente. Para falar a favor, deputada Bia Kicis. Presidente, esse projeto ele é muito importante. Está desde 2020 aqui na casa, é um projeto de autoria do deputado Jordi. Foi votado aqui, votado no Senado, foram feitas melhorias no Senado e voltou para cá. Não há porquê a gente não aprovar esse projeto hoje, a não ser quem queira defender bandido. Porque esse projeto, ele trata de colocar nos estabelecimentos prisionais federais. Aí você vê, né, que o ex-presidente, que é do partido dela, estavam falando aí que ele era muambeiro, né? Queria vender as coisas. E aí, assim, aí é óbvio que ela vai chegar e vai falar, não, mentira. É coisa da esquerda. É que eles são assim, né? É coisa da esquerda. E aí que entra a despolitização. Porque quando ela fala assim, só quem defende bandido, é claro que ela está falando da esquerda. Como se o partido dela, todo mundo fosse santo, ninguém faz nada. Imagina, o ex-presidente foi condenado, não foi nem por causa dos 7 mil brasileiros, por causa da gestão dele em relação à saúde. Esses brasileiros que morreram não tiveram justiça. Aí foram para a questão de golpe de Estado. Que coisa, né? A gente nem é incentivado a ler a Constituição nem nada. É claro que vai ter esse risco, né? E mesmo assim a gente continua... Não tem nem lei para isso. Já reparou? Matadores de policiais. É disso que se trata. Não é possível que policiais que zelam pela vida das pessoas, que têm que correr atrás de bandido, muitas vezes matar bandido, ao serem presos, fiquem junto com os bandidos que eles perseguem. E a responsabilidade dos governadores que mandam esses policiais? Não tem culpa? O policial só vai lá se receber ordem. Se ninguém mandar ele fazer nada, ele não vai lá trocar tiro. Aí terceiriza a culpa, né? É mais fácil jogar no bandido, né? Entendi. Claro que eles são torturados, são vítimas de bandido e eles precisam ter uma condição diferenciada. E o matador de policial, ele precisa ficar num presídio separado também. Caso contrário, ele vai perseguir os policiais. Senhor presidente, é muito claro, somente quem quiser favorecer facção criminosa. Então você vê que é uma coisa que retroalimenta, né? Porque daí ele vai sair lá e vai querer pegar o policial. Então um alimenta o outro, né? Entendi. Muito inteligente essa forma de resolver, né? Bandido, inclusive, uma das emendas que foi trazida aqui é para que todo faccionado que está em presídio federal passe por audiência de custódia virtual. Imagina o custo e o risco de se transportar um criminoso de alta periculosidade para participar de uma audiência de custódia. Isso não faz o menor sentido. Então, esse projeto, ele é um avanço para a nossa legislação e um avanço para a segurança pública.
Não acho que é um avanço para a segurança pública. Eu não consigo imaginar o bandido ver o policial na frente dele, que vai chegar lá, que vai ter um confronto, baixando a arma e falando: olha, me rendo porque senão eu vou para uma prisão federal. Eu não consigo imaginar isso. Você imagina isso? Isso é uma ficção. Isso é um sonho. Por isso nós somos favoráveis. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Agora é votação. Em votação, as emendas. Agora eles vão votar realmente o troço, já foi a discussão em relação à lei. Do Senado Federal ao projeto de lei número 5.391. Nominal, senhor presidente. De 2020. Com parecer pela aprovação. Orientação de bancadas. Como orienta o Bloco União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação, PSDB, Cidadania e Podemos. Como orienta o PL. Senhor presidente, pelo Bloco, o MDB e o Bloco acreditam que essa matéria já foi bastante debatida, discutida. Nós temos que, de fato, aumentar a pena para quem comete crime, principalmente contra policiais, não só contra policiais, principalmente contra idosos. Ou seja, o criminoso, aquele que atenta contra a vida, ele precisa entender que ele vai pagar um preço caro se ele cometer esse crime. Portanto, nós entendemos que precisa votar essa matéria e o Bloco orienta voto sim a essa matéria. Obrigado, deputado. Eu acho que esse pessoal delira, né? Isso não impede nada, imagina. Kleber Verde, como orienta o PL? Microfone. Me ouve? O PL orienta sim, 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 10 vezes sim, pelos policiais do Brasil e do Distrito Federal, que os bandidos, matadores de policiais sejam trancafiados em presídios federais pela proteção da sociedade. Não, mas não vai ficar trancafiado. Vai ter ou não vai ter? Porque uma hora eles falam que isso é para coibir o bandido. Que vai criar a lei e o bandido vai ficar com medo. Ah não, vou a uma prisão federal, então não vou fazer nada. Agora ele tá falando que vai fazer? Essa lei é para resolver esse problema ou não é? Eu quero entender. Eu tô pagando o salário desse pessoal, a gente tem que se decidir aqui. Vai resolver ou não vai resolver o problema? Como orienta Federação PT, PCdoB, PV? Presidente, nós orientamos votação simbólica, porque foi retirado os destaques, e nós somos contra, e registramos a nossa votação contra. E deixamos registrado aqui, a extrema-direita, a exemplo de Bolsonaro, que aliás é importante saber, ele está preso, ele foi presidente da República. Você vê que é um show de despolitização, é a extrema-direita, é a esquerda, é o Lula, é o Bolsonaro. Ele não fez um investimento no sistema prisional federal. E eles falam que o governo Lula é incrível, é maravilhoso, o povo aí não tem nem o que comer, geladeira vazia e é um governo lindo. Ele não inaugurou nada. Tudo. Viu? Isso é despolitizar. Não dá pra você apontar o dedo pro outro se você tem teto de vidro. Não dá. Reconheça que todo mundo é errado. Para com essa coisa, eu sou melhor do que você porque eu sou de esquerda ou direita. E faz lei, faz projeto, faz pesquisa. Talvez é por isso que o Brasil esteja essa porcaria. Porque fica essa coisa de direita e esquerda. Eu quero escola, saúde, segurança. Eu não quero só direita e esquerda. Isso daí não resolve. O que a gente percebe e vê sobre a extrema-direita, que ela é financiada pela indústria da arma, ela precisa que os policiais sejam mortos. E o governo Lula é financiado pelo agro? Na rua. Ela apenas incentiva a violência. Quem cuida de segurança pública no Brasil é quem investiga,
é quem dá autonomia à Polícia Federal. Está aí o exemplo do presidente Lula. E a extrema-direita é conivente com toda essa situação, presidente, que é viver. Olha, se são pessoas na rua, ai, você é direita, você é esquerda, tudo bem. Agora, o político não, né? O político tem que politizar, não é despolitizar. Eu não tolero ver esse pessoal falando, ah, é extrema-direita. Ah, extrema-direita horrível. O governo Lula é uma porcaria. É ruim, é um governo ruim. Em relação à questão econômica, tá uma porcaria. O pessoal não tem o que comer, o dinheiro não chega no final do mês. O maior exemplo é o Rio de Janeiro. Vocês governam o Rio de Janeiro. Ali está entrelaçado. E o Lula governa o governo federal, é executivo, e eu acho o governo dele uma porcaria. Igual o governo daqui do Rio. É tão porcaria quanto. Esquema de máfia dentro do Estado. Porque a extrema-direita é assim. Ela dá um discurso e faz outra coisa. Ela não apoia a polícia. Ela apoia a violência porque ela é financiada pela indústria da arma no Brasil. Como orienta a PS... E o que o Lula faz contra a indústria da arma? Não faz nada. Ah, proibiu, limitou, mas... Isso é paliativo, isso não resolve o problema pela raiz. PSB, como orienta a Federação Pessoal Rede. Eu acho curioso, sabe, senhor presidente, que, na verdade, houve uma admissão do motivo da votação desse projeto agora. Por 2 ou 3 vezes, um deputado que defendeu esse projeto disse: eu quero mesmo é que o Lula vete, porque isso vai ser um prato cheio para as eleições. O interesse da votação desse projeto é eleitoral, é usar o medo legítimo da população para ganhar voto nas eleições e não resolver o problema da segurança pública. Teve um deputado que falou impunidade. De fato, a impunidade é um problema no Brasil, porque não se elucida crimes. Mas sabe o que acontece, por exemplo, aqui em Brasília, quando a taxa de elucidação dos homicídios beira 70%, 80%, em 2023 nenhum policial foi morto. Porque a elucidação do crime e a aposta na investigação para a solução é muito mais eficiente do que a tática de confronto. Lá no Rio de Janeiro, ao contrário, a taxa de elucidação de crime está 23%. É aí a raiz da impunidade. E é lá no Rio de Janeiro, quando praticamente não se elucida crime, em que o policial é exposto em cada operação feita, numa lógica que só enxuga... que só enxuga gelo enquanto derrama sangue de inocente, derrama sangue de policial. E aqui vem tentar, só por causa da conjuntura eleitoral, pagar de defensor da polícia, enquanto continua colocando o policial na lógica do confronto para que ele morra. Não, eu até acho interessante que o pessoal seja crítico ao governo do PT, porque não é todo o pessoal que gosta do governo Lula, não. Tem uma parte do pessoal que é crítica. Mas eu acho muito errado você, ainda assim, você dizer, olha, essa extrema-direita. Porque se uma parte do pessoal é crítica ao governo Lula, eu não uso esse argumento, extrema-direita. Tira isso. Olha, tem gente aqui que apoia, que eu não concordo. Não traz esse troço de esquerda, direita. O Tarcísio, ele perdeu a eleição no Rio porque ele quis levar essa coisa de extrema-direita. Não dá. Tira isso do debate. Tira, porque não dá. Não dá para usar isso como parâmetro. Na bala do fuzil do criminoso. E nem impede, por exemplo, e muitas vezes quando a gente quer controlar o tráfico de armas, controlar o tráfico de drogas, e controlar o tráfico de munição, aí não querem. Essa é a hipocrisia da direita. Como orienta o Bloco Avante, Solidariedade e PRD? Como orienta a PDT? Como orienta Novo? Presidente Silvio, os números apresentados pelo deputado Tarcísio do PSOL são ótimos. Eles são, eu acredito, mas ele não tem um pensamento pragmático. É impunidade sim no Brasil. Eu lembro que quando foram instalados... É um pensamento muito pragmático. Você vai criar uma lei e o bandido vai parar de fazer crime. Incrível!
Já pensou se tudo fosse assim aqui no Brasil? Tu cria uma lei, ó. Não vai mais se matar policial, vai pro presídio federal. Acabou. Aí não vai morrer mais nenhum policial. E ele disse, ele que é o pragmático aqui, né? Com esse argumento. Que coisa, né? Que coisa. As UPPs no Rio de Janeiro. E eu não acho que o governo Cláudio Castro é de direita, não, tá? Aquilo ali é uma coxa de retalhos. Quem votou no Bacelar, inclusive, foi o PSOL. O PSOL elegeu o presidente da Leste, que foi preso. Foi uma decisão unânime. Eu estou no Novo. O Novo não elegeu o Bacelar. Então, no Brasil, não existe extrema-direita. Se existisse extrema-direita, a gente estava no poder até hoje. Foi uma direita muito light. O que existe... A gente estava no poder até hoje. É bom, que bom que ele diz que ele é extrema-direita, né? Porque eles gostam muito de se botar como não. Já tinha um candidato deles, né? A presidência falando, né? A gente a gente é idêntico ao Bolsonaro, né? Uma extrema-esquerda, que aparelha o STF, que aparelha o Tribunal de Contas da União, elegendo um político do PT. Eu peço mais 30 segundos e eu encerro. É impunidade. As UPPs, quando foram instaladas no Rio de Janeiro, as mães dos criminosos entregavam para os policiais com medo deles serem presos. Você imagina isso, essa cena? Tá o UPP lá, tá um ponto policial lá, chega a mãe, olha, eu vou entregar aqui que eu tenho medo do meu filho. Imagina, né? Não, eu não estou falando que não exista casos assim. Estou falando que é fantasioso dizer que tudo foi assim. Impunidade. Eu vou repetir aqui. As pessoas mais educadas, o nosso nível escolar aqui no Congresso é altíssimo. E é onde se cometem muitos crimes, no judiciário e no executivo. Por quê? É o judiciário e o executivo que são criminosos. Então é a esquerda que é criminosa. A esquerda. Então a direita é limpinha, a extrema-direita é cheirosinha. Ó, o discurso despolitizador aí, ó. Isso não é fazer política não, hein? Isso é terceirizar a culpa. Impunidade. Então, o Partido Novo é favorável a esse projeto maravilhoso de homicídios qualificados contra policiais, dificultando a comunicação desses policiais, o trânsito. É um projeto excelente do deputado Jordi e da relatoria da deputada Bia Kicis. Sim. Como orienta a maioria? Presidente, o sistema penitenciário federal não contou com a contribuição do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não construiu nenhum presídio federal. Os 4 presídios federais foram construídos no governo Lula e um construído no governo Lula e inaugurado no governo Temer. Jair Bolsonaro não construiu nenhum presídio federal. Aliás, também é bom lembrar que ele foi o presidente que mais trocou superintendentes da Polícia Federal. Trocou mais do que o governo Dilma e o governo Lula juntos. Aí fica essa coisa, né? Porque o Bolsonaro fez não sei o quê. Ai, mas o Lula não fez não sei o quê. Sabe? Ao invés de só falar isso daí, foca no troço do projeto, foca na lei. Olha, eu não concordo, porque os presídios... Aí, tipo assim, é um argumento fraco. Eu acho que essa oposição aí, o argumento de quem está a favor da lei é horrível. O argumento da oposição também. Vai logo na questão constitucional, olha, isso é um absurdo. Aí vai falar, todo mundo aqui é constitucionalmente errado? Eles burlam a Constituição. Eles fazem coisa pior. Porque ele disse para o Brasil inteiro ver que tem que trocar mesmo para proteger seus amigos, para proteger seus familiares. Se não puder tocar o superintendente, troca o chefe dele. Se não puder tocar o chefe dele, troca o chefe do chefe. Ou seja, quem está enfrentando o crime organizado neste país é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o presidente do Banco de Brasília, que disse na revista Veja que tudo que ele fazia orientado por Ibanez está preso pela Polícia Federal. Ou seja,
A Polícia Federal atua com independência e com competência no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que construiu na sua história os presídios federais, que servem para isolar os chefes do crime organizado, porque o governo Lula enfrenta o crime organizado, inclusive o seu financiamento. Todos estão vendo isso e não querem. Como orienta a minoria? Senhor presidente, a minoria orienta sim. E eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, o que aconteceu com o deputado Ramagem. Insistir nessa tese, senhor presidente. A gente precisa convocar o ministro da Justiça para que... O cara tá falando do Ramagem. Olha a preocupação do cara. Eu tô falando, ele e esse outro colega dele aqui, que tá do lado dele, eles são isso o dia inteiro. Eu fui acompanhar uma votação, eu não lembro qual era a votação. Ele falou assim, ó, não li, é da esquerda, eu sou contra. É o dia inteiro, assim, ganhando 46 mil reais, hein? Ele explica as declarações irresponsáveis. Presidente, como eu sou honesto com o debate, pode colocar o tempo para rodar aí. Que ele explique o diretor militante. Não é 30, é 1 minuto, amigo. Me ajuda você. Que é isso, minha parte técnica? Minha parte técnica é 1 minuto. Aí, senhor presidente, o diretor-geral da Polícia Federal, que é um militante esquerdista, tomando um uísque de milhões de reais lá na Europa, pagos com Banco Master. Me ajude, petistas. É uma vergonha ter um diretor-geral da... Por que ele não faz lei contra o troço de Banco Master, contra sistemas financeiros? Faz lei. Não fica jogando no colo do PT, governo Lula. Faz lei. Da Polícia Federal, que age dessa forma, senhor presidente. Militante esquerdista com vários indícios de crime. Se estivéssemos em um país sério... Esse delegado da Polícia Federal, o senhor Andrei... Se a gente fosse um país sério, a gente não ia ter um monte de presidente aí preso aí. Já teria sido afastado, senhor presidente. Que ele está sendo investigado, deveria ser, pelas suas atuações políticas e não técnicos policiais. Uma vergonha as suas declarações. Por isso que a gente tem que expor isso aqui a todo momento. Como orienta a oposição? A oposição, senhor presidente, orienta sim. Eu tenho observado o descondenado e ex-presidiário Lula, que protege facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, e ainda usa aquele bonezinho de vagabundo que é o boné da CPX. Isso fez com que o crime avançasse muito no Brasil. Então o Lula usar o boné fez o crime aumentar no Brasil? Olha, por favor, olha o argumento. 46 mil reais pra tu ouvir isso. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Isso é lorota, papo furado. Só que assim, eu como uma pessoa que paga o salário, eu me sinto ofendido. Porque a impressão que eu tenho é que os políticos estão escondendo coisas de mim. Eu vejo a realidade não é essa. Aí eu fico observando os petralha, esquerdopatas sorridentes ali, quando fala que o Lula protege criminoso e que não quer nominar como organizações criminosas esses delinquentes, que para mim já são organizações há muito tempo. Policiais têm que ser respeitados. E o avanço do crime faz com que esses vagabundos continuem atacando policiais. E nós precisamos, senhor presidente, mais 30 segundos para concluir. Nós precisamos, senhor presidente, com que qualquer um que ceife, tire a vida de um policial, seja colocado em presídio federal, sim, e de preferência em outros estados, para que ele não seja um dos líderes daquele estado, para que ele seja e fique muito distante do local onde praticou o crime. Então, policial tem que ser respeitado. PT, Partido das Trevas, na cadeia já. PT, Partido das Trevas. O Bolsonaro é o quê? É um santo escolhido por Jesus.
Deus escolheu o Bolsonaro. Não dá, né? Não dá, né? Isso é despolitização. Obrigado, presidente. Como orienta o governo? Os policiais têm que ser respeitados, sem nenhuma dúvida. Vejam que no governo Bolsonaro, os policiais aqui do Distrito Federal... De novo, o Bolsonaro é feio, o Lula é lindo, o Lula é maravilhoso, o Bolsonaro é feio. Tiveram 8% de reajuste. No governo Lula, 50%. Isso é respeitar os policiais federais, é respeitar. Veja que nós temos aqui o enfrentamento e o escândalo do Banco Master sendo apurado. Aqueles que acham que tem que desqualificar a Polícia Federal, talvez queiram voltar à época que a Polícia Federal, dizia então o presidente da República, Jair Bolsonaro, condenado e preso, dizia ele que a Polícia Federal não pode perseguir seus amigos e os seus familiares. E agora a Polícia Federal desbaratou o escândalo do Banco Master, prendeu hoje o presidente do BRB, que é ligado ao bolsonarista, ou ao bolsonarista Ibanez, porque Ibanez defende todos os dias Jair Bolsonaro. Aliás, quem se favoreceu com o Banco Master foi Jair Bolsonaro na campanha. Foi sim, foi. Foi Jair Bolsonaro na campanha, recebeu alguns milhões do Banco Master, como também Tarcísio de Freitas. Então vejam, não tem como se querer empurrar as mentiras, porque as mentiras não sobrevivem aos fatos. Quem valorizou os policiais aqui do Distrito Federal foi o governo Lula. Quem enfrentou as máfias neste país foi o governo Lula. Então, portanto, o governo... Mas o Lula estava falando aí que bet é troço de lavar dinheiro. Não foi ele que autorizou as bet para arrecadar para o mercado financeiro? Tá vendo? Como é ruim você só olhar para um lado e falar que a esquerda é feia, a direita é feia, a esquerda é linda. O Lula apoia a polícia. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovadas as emendas do Senado Federal. Presidente, Um minuto para a deputada Bia Kicis. Primeiramente, eu Redação quero dizer... final, só um minuto. Em votação, redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai à sanção. Muito bem. Presidente, como... Bom, a Bia Kicis, ela vai agradecer aqui, vai finalizar e depois eles vão entrar para outro assunto aqui. Mas você perceba como é os argumentos utilizados. Você viu aqui? É Bolsonaro, Lula, porque o Lula fez isso, porque o Bolsonaro faz aquilo. E assim, né? Qual é a grande questão aqui que eu quero trazer? Que quem é da esquerda vai votar contra a direita, dependendo do que for votado. E quem é de direita vai votar contra a esquerda. E aí fica a pessoa de esquerda criticando a direita, e a direita fica criticando a esquerda. Enquanto estava assim, olha, os presídios vai lotar, esses presídios federais, eles são específicos para lideranças somente, a gente já tem um sistema prisional, enquanto ficar nisso é bom. Agora, o Bolsonaro não fez, o Lula fez. Mas a esquerda bandida envolvida no Banco Master. Aí descamba, né? Aí vai ver, é por isso que a população não sente uma melhora, porque fica essa coisa de direita ou esquerda, o governo fala que tá tudo lindo, os números estão maravilhosos, e o brasileiro não entende, porque ele chega para comprar e não tem poder de compra. Aí olha pro Lula e não consegue ver o Lula fazendo isso. Mas o governo está fazendo. Está prejudicando a questão da economia. E você perceba aqui, né, que nos argumentos, o Lula faz isso, o Bolsonaro faz aquilo, mas todos eles, eu apontei aqui, problemas com todos eles. Então, essa questão das ruas, direita, esquerda, você é isso, você é aquilo, isso está aqui, tá entupindo a cabeça do político com isso. Então, quando ele vai votar, aí tu vê os argumentos, né? Não, porque vai fazer lei, eu vou criar lei, o bandido vai ficar com medo,
né? E vai respeitar, porque ele vai para uma prisão federal. Ao mesmo tempo que chega um outro e fala assim, vai matar um policial, tem que ter presídio federal. Então assim, vai matar ou não vai matar? Vai resolver ou não vai resolver? Como é que é isso? O outro disse que é pragmático. Ele é tão pragmático que ele fala assim, vai fazer lei e vai parar. Não vai ter mais morte de policial nenhuma. Quando tiver confronto, não vai ter mais confronto. Essa lei vai resolver tudo. Então não dá, porque poderia ir por essa via. Olha, estão falando aí que vai resolver. Imagina, mas aí ninguém vai falar, né? Porque aí vai ter que entrar naquela questão de que criar lei, só criar lei repressiva, ou repressão, ou qualquer coisa nesse sentido, não resolve. E aí eu acho muito difícil que algum político vai entrar aqui nessa discussão, mas eu entro, porque é uma coisa que eu vejo. A violência da mulher, eu tiro pela violência da mulher. A violência contra a mulher está crescente. De 2021 até 2025, teve uma alta muito grande. E tem lei. Tem Maria da Penha, tem algumas leis. O governo anunciou mais leis. Lei. E a violência continua. Então não é só você ser rigoroso, ser repressivo, lei dura. Não é isso. Não adianta se você não tiver outras coisas para ter uma base. Você não vai para educação, você não vai para condição de salário melhor, então não adianta. E tem pesquisas que dizem que criar lei repressiva, o bandido fica com medo. Olha, na prática não é o que eu vejo. Países com penas repressivas têm pessoas na cadeia. Tem pena de morte, tem pessoas na fila da morte lá. Então isso é mito. Isso não existe. Então é um argumento muito caído, né? Então você vê que quem quer criar essa lei, a favor dessa lei, tem um argumento horroroso, e quem é contra também. E fica pior ainda quando vai para essa coisa, o Bolsonaro fez isso. Não, o Lula que fez. Aí fica uma coisa vazia, né? Agora, o mais importante aqui é que citaram o Banco Master, mas ninguém cria lei para isso, né? Lei para sistema financeiro não tem. Para impedir essas coisas horríveis. Que coisa, né? Gente, vamos ficar de olho nessa eleição, que vai ser só isso daí, hein? O Bolsonaro é lindo, o Lula é maravilhoso, a esquerda é bonita, a direita é linda. E os problemas reais que a gente deveria estar discutindo, a gente não está discutindo porque está levando tudo para isso. Vamos ficar de olho, gente. Ver a atuação aí do seu político, ver se o que ele está falando faz sentido. Se ele não está despolitizando, terceirizando culpa, né? Porque quando você fala assim, a culpa é da direita, é da esquerda, você está terceirizando culpa. Você está se isentando de entrar na discussão de alguma coisa aí. Vamos ficar de olho, gente. Esse ano é eleição, hein? Então é isso. Tchau.